Olá pessoal, eu sou o Lucas Eliel e dessa vez a gente fala novamente sobre o caso do bolo envenenado, que ganhou uma reviravolta trágica. Nós recebemos novamente aqui o Marcel Horowitz, repórter da editoria de polícia do Correio do Povo. Olá, Marcel. Muito obrigado aí sempre pelo convite. A gente que agradece. Marcel, tivemos essa reviravolta trágica, como acabei de mencionar. E antes da gente falar sobre o que aconteceu, eu te pergunto em que pé estava a investigação antes do óbito da Daisy. A investigação estava bastante avançada, né? O inquérito praticamente concluído, pronto para ser remetido para o Poder Judiciário. Ela ainda continuava como a única suspeita. Eles tinham encontrado, quando eu digo, os policiais, né? São os policiais da primeira DP de Torres que foram responsáveis por essa investigação. Tinham encontrado não só o comprovante do arsênio, de compra de um arsênio, mas ultimamente também veio à tona uma assinatura à mão, né? Ou seja, ela recebeu em casa, através dos correios, uma entrega de arsênio e assinou, fez uma assinatura a punho de que tinha recebido, né, essa compra. Então isso era prova muito forte contra ela, né? O que ainda não estava claro é em que momento que a farinha utilizada no bolo que envenenou as pessoas, matou 3 pessoas da mesma família no ano passado, em dezembro, em que momento que esse veneno foi inserido em uma farinha, né? Isso que faltava ter o elo de ligação, mas as provas, as evidências, melhor dizendo, que cercavam essa investigada eram bem fortes, ainda mais com essa última que foi a assinatura dela em uma compra de arsênio. Sim. E antes do óbito da Daisy, ela também teve uma transferência de casa prisional. Isso ocorreu por que motivos? Ela estava no presídio feminino de Torres desde que foi presa temporariamente. Isso aconteceu no dia 5 de janeiro. Ficou quase um mês, um pouco mais de um mês. 31 dias exatos no presídio de Torres antes de ser transferida, né? O que acontece é que a unidade ali do Litoral Norte, ela é bastante reduzida e ainda assim sofre de superlotação, como tantos outros presídios aí no estado, no Brasil afora. E a direção do presídio de Torres enviou um ofício à primeira vara criminal da comarca, alegando vários motivos. Quais são eles? Primeiro, por conta da superlotação, tinha cerca de 19 presas que estavam dormindo no chão, enfim, em camas improvisadas. Um dos motivos é que a Daisy tinha uma cela só para ela, né? Era a única presa em Torres que tinha um espaço individual separado das demais. Além disso, era uma cela separada, mas não em uma ala de isolamento. O presídio de Torres, por ter uma estrutura reduzida, não tem um espaço separado para presas em isolamento, né? E para um perfil desse tipo de detenta é fundamental que ela esteja numa ala ou com presas do mesmo perfil, ou, como era o caso ali, que né, havia chegado, fazia pouco estava também em prisão temporária, uma ala de triagem, né? Caso o presídio de Torres não dispõe de nada disso. Outras coisas que também a direção do presídio de Torres alegou, que a Daisy estava sofrendo ameaças, né? Mesmo que ela fizesse o banho de sol em um horário separado das outras presas, ainda assim, quando o restante da massa prisional estava no pátio, algumas iam até a janela da cela da grade até a grade da janela onde estava a Daisy, tá? Era a cela 1, cela de número 01, e gritavam ameaças a ela, porque principalmente pela suspeita de envolver crianças no caso, né? Lembrando, o arsênio ele foi detectado no filho da Daisy, um menino de 9 anos, a suspeita é que tenha ingerido através de um suco de manga. Também no caso do bolo, em dezembro, uma criança de 10 anos, filho de uma das vítimas, menino, filho de uma das vítimas, que morreu.
ingeriu, ficou à beira da morte também. Então isso, de acordo com o código do presídio feminino, né? Assim como a massa carcerária masculina também tem ali os seus preceitos, crime quando envolve criança dentro do presídio feminino é uma infração imperdoável. Né? Sim, não é aceito. Não é aceito, esse tipo de não é crime. aceito. Então ela sofria ameaças, de acordo com o que disse a direção do presídio de Torres no ofício enviado para a Justiça, que foi aceito pela Justiça. O que mais dizia também? Que a Daisy, por estar em uma cela separada, ela impedia que, por exemplo, alguma eventual outra presa com doença transmissível pudesse ser separada das demais. Então isso colocava em risco toda a unidade. Também foi dito que o presídio não tinha estrutura, o presídio de Torres não tinha estrutura para garantir a segurança, a permanência da Daisy ali. E, por fim, deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa, é um ofício que o Correio do Povo teve acesso, e é bastante complexo, né? Um pedido de transferência que envolve bastante coisas. Mas acho que o mais essencial são essas questões, né? A limitação do espaço físico, a ameaça que ela sofria das outras presas, a questão da superlotação do presídio. E por fim, a penitenciária de Torres alegou, o presídio de Torres alegou que na época de veraneio costuma ficar ainda mais superlotado o lugar. Então, ela ocupando uma cela separada ia gerar mais dificuldades além das que a unidade já enfrenta normalmente por causa de tudo isso, mais o veraneio que tende a aumentar a população carcerária. O outro lado é que também a defesa alega algumas questões. A defesa foi contra essa transferência. A defesa foi contra, porque em Torres, apesar de tudo isso que a gente citou, a Daisy ela tinha atendimento psiquiátrico. Ela, inclusive, teve uma receita médica ali referendada para tomar antidepressivos por causa de todo o histórico que ela tinha. Além disso, ela mantinha a cela bastante limpa, bastante organizada, né? O presídio de Torres, por ser menor, ele, né, tem uma condição organizacional um pouco mais fácil, né? Então, a defesa alega que, apesar de tudo isso, apesar de ela sofrer essas ameaças, ela ainda estava melhor ali, por causa de todas essas questões aí, do tratamento e tal. Acontece que o presídio feminino, a penitenciária feminina de Guaíba, ela tem uma estrutura muito maior, né? Não só ela tem uma ala de isolamento, como ela também tem presas do perfil da Daisy. Ela ali tem uma galeria de infanticidas, que provavelmente, se ela permanecesse detida, né, ou em prisão preventiva, se fosse convertida para a ordem de prisão preventiva, ela seria enviada para essa galeria das infanticidas, né? Então, ali tem uma área de isolamento, ali tem uma galeria com presas desse perfil de crime, é uma estrutura bem maior. Porém, também tem outros problemas ali que a Daisy enfrentou, né? Não sei se a gente já fala disso agora ou se a gente aborda mais tarde. Não, pode mencionar já. O que a Daisy enfrentou ali em Guaíba, de acordo com a defesa? Um espaço extremamente sujo, né? Então ela saiu de uma cela que ela mantinha super organizada. A gente conversou com os servidores de Torres e inclusive chegaram a descrever ela como perfeccionista em questão de limpeza, de organização. Ela chegou ali e encontrou uma cela muito desorganizada, disse que fazia muito calor ali também. Tem um esgoto que fica perto ali da janela, onde a cela dela ficava, até a janela, depois tinha um esgoto. E ela reclamava muito do mau cheiro. Esse calor aí também trazia muito mosquito para dentro da cela. Ela reclamava da alimentação, diz que serviam comida praticamente estragada, que faziam comida às 10. Isso é tudo alegação da defesa, tá, pessoal? Que faziam... também não só da defesa, de pessoas que estiveram com ela e a gente conversou, né? A gente conversou com gente que esteve com ela até o último momento. O que ela alegava? Que a refeição era feita às 10 da manhã e quando chegava na sala dela já estava praticamente estragada. Então ela vinha se alimentando de bananas, pão, água da torneira, né? Estava bastante magra. Tinha pedido um aumento da dose da medicação
para a direção de Torres. Ela também estava tomando remédio para dormir por causa dos mosquitos, né, que atrapalhavam muito ali, do calor também. Isso é uma das questões que a defesa tem alegado, que foi feito esse alerta que as condições ali estavam insalubres, né, na semana em que aconteceu o desfecho do caso, e que também havia, enfim, esse pedido aí para que se fosse feita alguma coisa, né, para melhorar essa situação ali da penada, né? Mas então, basicamente, além de tudo, né, toda essa questão de ter cometido um crime que não é aceito pelas outras detentas, também teve esse choque de fazer a transferência, né, de um lugar onde ela tinha um tratamento, estava prestes a receber visita, um lugar menor, para um outro presídio com uma condição bastante adversa, né? Sim. Marcel, a gente está acostumado aí com inquéritos e julgamentos de crimes como similares a este ou diferentes, e a gente tem um inquérito, oferecimento de denúncia, depois de julgamento, depois de um tempo. E aí surge a dúvida, como fica esse caso agora com a morte da Daisy? A polícia diz que vai até o fim, né? Eles podiam sim arquivar, mas foi dito que o inquérito vai ser remetido de toda forma, que ela, na verdade, de acordo com a Polícia Civil, serão 2 inquéritos, né? Um do caso do bolo, onde ela foi indiciada, né, ou será indiciada, né, no momento que a gente fala, o inquérito está quase finalizado, né, então a gente pode dizer isso, está 99% finalizado, a gente pode dizer, foi indiciada em um inquérito por 3 homicídios qualificados e mais 3 tentativas de homicídio qualificado, né, isso tudo em relação ao caso do bolo, quando a família, em dezembro, às vésperas do Natal, ingeriu o doce ali, todo mundo passou muito mal, 3 pessoas morreram, outras ficaram ali à beira da morte. Então, tem o inquérito do bolo e tem outro inquérito que aí é o inquérito do Paulo dos Anjos, que é o sogro da Daisy, né, o marido da Zeli dos Anjos, né, que seria o alvo do bolo, de acordo com a investigação, o alvo principal do bolo. E o seu Paulo faleceu em setembro, na época foi tido como intoxicação alimentar. Depois teve a exumação do corpo, foi constatado arsênio no cadáver. Então, será um segundo inquérito, né? Um do bolo, outro pela morte também, causada por intoxicação de arsênio do sogro, seu Paulo dos Anjos. Esses 2 inquéritos, de acordo com a Polícia Civil, serão concluídos, serão remetidos normalmente à Justiça. Sim, e aí te pergunto, a expectativa ainda é, depois de um tempo, nós termos um julgamento, e aí dentro desse julgamento, por exemplo, a fulana, suspeita, foi condenada a tantos anos de prisão mesmo, ela já tendo vindo a óbito? Acho muito difícil, principalmente pela sobrecarga que o sistema de justiça tem, né? Posso morder minha língua, vai que eles fazem, mas eu acho muito difícil, porque eles precisam ainda priorizar casos onde o réu está respondendo, né? Então, para mim seria surpreendente caso fosse feito esse julgamento, né, ou fosse feito em qualquer tempo próximo, sem caso a justiça aceitasse a denúncia, né, enfim, tornasse a Daisy ré pelos crimes que ela é acusada. Me surpreenderia se tivesse em qualquer tempo próximo um julgamento disso, né? Vai daqui a alguns anos que isso ocorra, pode ser. E também pela repercussão gigantesca desse caso, eu não duvido de nada, né? Sim, tem essa questão da repercussão. Exato. Mas fato é que o sistema judiciário está absolutamente sobrecarregado. Acharia fora do comum se eles dessem prioridade para um caso onde a principal acusada, né, se o Ministério Público, enfim, se acusasse, a Justiça acatasse a denúncia, onde a principal acusada não está aí para responder, né? Mas esse caso aí a gente não pode duvidar de nada. Sim, e no episódio anterior, Marcelo, a gente falou sobre a dinâmica da Daisy ali com o marido, que também acabou consumindo arsênio.
Como estava ali o relacionamento deles, assim? Porque a princípio ele teria dado um voto de confiança para ela. Ele até o último momento duvidou que ela de fato tivesse envenenado de forma intencional um bolo ou também o suco que ele teria tomado junto com o filho, que teria sido, de acordo com a investigação da Polícia Civil, a forma com que o arsênio foi parar no corpo dele, do menino. Ele duvidou disso por muito tempo. Porém, nas últimas semanas, ali a partir meados de janeiro, segunda quinzena de janeiro, ele já começou um processo de afastamento em relação a ela, né? Inclusive já abandonando a ajuda que ele inicialmente tinha oferecido, né? Quando ela foi presa em Torres, ele chegou a mandar um auxílio para ela, enviou uma cesta com mantimentos, com produtos de higiene, com roupas para ela, chegou a notificar a penitenciária que gostaria de continuar mandando ajuda, né? Mas com o tempo esse auxílio foi minguando, né? Ele estava com um processo de divórcio a pedido dele, né? Então estava em vias essa separação do casal, ele não tinha mais contato com ela. Inclusive, quando o remédio dela teve a dose autorizada em Torres, não foi ele que foi levar a receita do remédio. Teve que ir gente daqui da região metropolitana para lá para o litoral norte, fazer todo esse trâmite, porque ele não se dispôs a fazer, né? Agora, passada a morte dela, ele também não se envolveu em nenhum trâmite burocrático do corpo, não foi no enterro, não permitiu que o filho deles fosse no enterro também. Então, teve esse processo de afastamento. Um dia antes dela morrer, ela se encontrou com o advogado que ele enviou para o presídio para falar com ela sobre a questão do divórcio. Ela entregou a aliança de casamento a esse advogado. Então, todo, né, aquele auxílio mesmo, aquela ajuda, enfim, que ele tinha prestado lá atrás, agora, nas últimas semanas, parece que tinha chegado ao fim. Ele estava bastante decidido com a questão do divórcio, tanto que no último dia dela com vida, foi lá um advogado, amando dele, e ela entregou essa aliança. Então, já tinha, pelo que tudo, né, parece nos indicar, já tinha chegado ao fim qualquer relação entre os dois, né? Inclusive, ele não tem contato com a família dela. Ele saiu de cena depois de um tempo. Sim, houve essa transformação. E para finalizar, Marcel, eu acredito que a morte da Daisy acaba abrindo uma discussão sobre a segurança das próprias detentas dentro dessas casas prisionais. E aí eu te pergunto também se a defesa pretende fazer algum tipo de denúncia também após o óbito da Daisy. Isso vai depender da família, e eles dizem que a família está muito abalada para pensar em pedido de indenização agora, né? A questão das cadeias, sem dúvida, é preocupante, né? A gente, por mais que tenha visto uma reação do público em geral contra qualquer coisa que seja favorável à suspeita desse caso, o principal ponto disso tudo é o controle que se tem dentro das cadeias, né? Onde as coisas simplesmente acontecem e parece que ninguém está vendo, né? Isso que é o preocupante. E a questão da indenização realmente vai depender da família. Não é simples, não é uma coisa simples. Não há condições da família pensar nisso agora, é o que os advogados dizem, né? O Correio do Povo foi o único veículo que esteve no velório da Daisy, e as pessoas pareciam ali, né, atordoadas, apáticas, enfim, foi um velório muito rápido, né? Inclusive, uma coisa que eu quero deixar registrado, recebemos áudios dos parentes da Daisy dos dois lados, tá? Dos parentes diretos dela, e também áudios da família dos Anjos, falando que o Correio do Povo fez a cobertura mais profissional e respeitosa sobre esse caso, sem apelar para o sensacionalismo, né?
e que é uma questão fundamental, ainda mais num caso desse que atrai tanta atenção, né? Lembrar que não são manchetes, são vidas, né? Que a família da Daisy sofre as consequências, independente do que ela tenha feito. Os familiares não têm nenhuma relação com isso, sabe? A mãe da Daisy é uma senhora idosa, está super mal, está muito mal. A família está recebendo ameaças, sabe? Tem parentes dela que estão trabalhando em home office, tem um deles que trabalha numa instituição financeira bastante conhecida no estado, está tendo que trabalhar de casa por medo de ameaças, né? Então, muita gente falou, porque, enfim, né, é aquele clamor popular que a gente conhece, né, também se manifestou com essa cobertura que o Correio do Povo fez ali no velório, mas o que parecia é que muitas pessoas estavam ali por causa da mãe e da irmã da Daisy, para prestar esse apoio à família, né? Também tem o filho dela, um menino que dizem que é super disciplinado, super educado, que sem dúvida é uma das maiores vítimas disso aí tudo, né? Apesar dele não ter sido autorizado aí no velório da mãe, tinha um desenho feito por ele à mão, que botaram em cima do corpo da Daisy no velório, né? Então, assim, independente dela, independente do que está sendo investigado, existe todo o entorno na volta disso aí que é composto de pessoas normais que não têm relação com nada do que está sendo apurado, e mesmo assim essa gente acaba sofrendo as consequências disso, né? Então a família está no processo de recuperação. Acho que enquanto eles não conseguirem se reestruturar, não vai ser fácil, né? Quando isso não for feito, acho que a questão da indenização do Estado não vai ser discutida ali. Sim, é necessário processar esse luto. E eu quero te agradecer, Marcel, por toda a tua dedicação a esse caso e por mais uma vez nos ter explicado todos esses fatores aí sobre esse caso que ganhou bastante repercussão. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Correio do Povo pela oportunidade de cobrir um crime que, sem dúvida, é histórico nas páginas policiais dos jornais da comunicação no Rio Grande do Sul, né? Esse caso vai ser lembrado por muito tempo, assim como o crime da Rua do Arvoredo, alguns outros aí que entram, né, para a memória da crônica policial. Então, muito obrigado pela oportunidade de ser parte disso tudo. Contem comigo sempre. Nós agradecemos. Por hoje é isso, pessoal. Lembrando que se você conhece alguém que está em sofrimento psíquico, você pode ligar para o 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, o CVV. A gente agradece mais uma vez vocês terem nos acompanhado e até a próxima.